Ele faça a diferença. Esse trabalho fala sobre a importância de fazer a diferença. E principalmente que leva uma pessoa a fazer a diferença. São pequenos gestos que fazem a diferença no mundo. Fazer a diferença significa direcionar os seus potenciais e talentos a serviço da sociedade, comprometer-se com os resultados que precisam ser alcançados e dedicar-se, não em prol de si mesmo, como todos fazem, mas em prol de uma humanidade melhor. Paul Percy Harris foi um homem que fez a diferença no mundo. Ele fundou o Rotary Club, que é, atualmente, a maior organização não governamental do mundo. Além da importância da entidade fundada por Paul Harris, outro aspecto interessante é a sua história de vida, principalmente o fator que o levou a fazer a diferença no mundo. Paul nasceu no dia 19 de abril de 1868, nos Estados Unidos da América, em Wisconsin, estado que fica localizado no centro-oeste do país americano. Os pais de Paul viviam uma vida desregrada, e por isso Paul Harris foi criado pelos avós paternos, Harold e Pamela. Harris foi em sua infância e juventude muito travesso. Era o terror de uma cidade pacata do estado de Vermont, Estados Unidos, e chegou a ser expulso de 2 escolas superiores. Entretanto, o amor, a austeridade, a compreensão, a bondade e a tolerância de seus avós pesaram em muito na mudança de comportamento. Daquele que fundou e desenvolveu o que se tornaria a maior entidade particular de serviço social do mundo. Em 1891, formou-se em Direito e decidiu passar os 5 anos seguintes conhecendo os Estados Unidos. Em 1896, estabeleceu-se em Chicago e, em pouco tempo, tornou-se um advogado conhecido. O primeiro serviço à comunidade prestado pelo Rotary Club foi feito em 1907, 2 anos após sua fundação, quando o Rotary Club de Chicago decidiu construir um banheiro público. Hoje em dia, a Rotary é a maior fonte de recursos privados a patrocinar a bolsa de estudo. A cada ano, cerca de 1.000 universitários recebem bolsa para estudar no exterior. Rotary Club promove também programas de intercâmbio voltados aos alunos do 2º grau, enviando ao exterior cerca de 8.000 estudantes por período de 3 meses a 1 ano. Paul Percy Harris fez a diferença no mundo, e ainda hoje os seus sucessores fazem. Mas para Harris fazer a diferença no mundo, alguém precisou fazer a diferença na vida de Harris. E 2 pessoas fizeram a diferença na vida de Harris: Harold, seu avô, e Pamela, a sua avó. Harold e Pamela, ao verem que os pais de Paul não tinham condições de criar um menino, pois eram desajuizados, decidiram mesmo, sem terem a obrigação, criar um menino. Além disso, mesmo o menino sendo o terror da cidade, Harold e Pamela foram amorosos, compassivos, bondosos, compreensivos e tolerantes. Isso fez com que Paul Harris mudasse seu comportamento e mais, fez com que ele se tornasse uma pessoa boa. A história de Paul deve ser um exemplo, uma motivação para pais, avós e professores. Uma simples atitude de amor sua, um simples abraço, um simples carinho, uma simples palavra de compreensão pode mudar, marcar a vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Pais e professores, façam a diferença na vida de um filho, de um aluno, pois este filho pode fazer a diferença no mundo. Pois de nada vale aprender a ler se não aprender a amar, de nada vale aprender a escrever se não aprender a respeitar. Existe uma professora em uma escola chamada Professor Alberto Levi, a Érica, que faz a diferença na vida dos alunos. Uma professora que se parece muito com Harold e Pamela, pois tem o dom do amor, da bondade. Uma professora que, com seu jeito meigo, seu jeito educado, carinhoso, pode fazer a diferença na vida de um aluno. Uma pessoa que sabe falar sem magoar. Uma pessoa que sabe repreender sem ofender. Uma pessoa que sabe corrigir sem ferir. E com certeza, o seu jeito amoroso de ser, somado com a terapia que é a arte, com a terapia que é se expressar através da música, teatro, pintura, faz a diferença na vida dos alunos. Faz a diferença no Alberto Levi. Faça uma pessoa sorrir. Faça uma pessoa feliz. Faça a diferença no mundo.